Culto de ceia hoje, né? Aleluia. Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, no verso 6. Aleluia. Então a gente vai correr aqui contra o tempo. Já deu tudo certo, né? Deus é bom. Aleluia. Diz assim, Efésios 2:6. E juntamente com ele, que está falando de Cristo, né? Ele aqui é Cristo. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, gente, aqui essa é a condição nossa hoje. Nós somos o povo mais bem posicionado dessa terra. Amém? Aleluia. Eu vou repetir para que você pegue isso mesmo. E isso venha cair no seu coração e venha ficar impresso nele, para que a gente nunca venha se esquecer disso. Nós somos o povo mais bem posicionado dessa terra. A Bíblia diz assim, que Cristo nos fez assentar juntamente com ele, Cristo, nos lugares celestiais. Então, Cristo, a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 1, no verso 20, para ser bem exato, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi sentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Só que ele não está lá sozinho agora. Além de Deus que está à sua direita, nós, a Bíblia diz, que nascemos de novo, temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Diz a Bíblia então que esse é o nosso lugar hoje, assentado juntamente com Cristo, à direita de Deus, nos lugares celestiais. Posso ouvir um amém? Amém. Essa consciência precisa estar muito forte dentro de nós, para que a gente venha entender que esse acesso que nós temos hoje, pela fé, acesso a Deus, foi conquistado por Cristo. Quando sabe que o que Deus faz é bom e está feito, não vai haver mudança do que ele fez. Não precisa haver um questionamento a respeito do que Jesus fez. Se Jesus fez, está feito e bem feito. Amém? Então entenda, mesmo que a gente, às vezes, algumas pessoas não se vejam capazes, e não somos mesmo, não é pela nossa capacidade, mas não se veja merecedor de estar nessa posição, a Bíblia diz assim, que ele nos fez. Foi ele quem nos fez.
E se a gente está nesse lugar, não é porque a gente conquistou, a gente conseguiu, não é porque a gente subiu, não é porque a gente merece, é porque Ele fez e Ele decidiu colocar a gente lá. Quem está comigo? Essa consciência precisa estar viva dentro de nós, essa consciência de justiça. Entenda que nós estamos nesse lugar não por uma obra própria, mas porque Cristo fez algo. Ninguém iria conseguir esse feito. Em toda a história, ninguém conseguiu, ninguém consegue e ninguém irá conseguir, a não ser Cristo, que conquistou essa posição para nós. Entenda, por mais que você não se veja merecedor, e você não é mesmo, mas é Cristo quem decidiu te dar, te colocar e te fazer sentar lá. O presente que a gente recebe, esse presente foi dado pela graça, esse presente não está ligado a quem está recebendo o presente se merece, mas está relacionado à bondade de quem dá. Quem deu esse presente decidiu te valorizar para te colocar lá. Então não é o quanto você pode, o quanto você consegue. Você não está tentando chegar na presença de Deus. Você não está tentando ficar diante de Deus. Você já está lá, em nome de Jesus. Existe uma diferença hoje, alguns crentes estão tentando chegar, estão entrando na presença, quando a gente vive com Ele 24 horas, quando a gente está diante dEle 24 horas, a gente não está tentando fazer algo para Deus nos amar mais. Não existe algo que você faça na sua vida que Deus venha te amar mais. Também não existe algo que você faça que Ele venha te amar menos. O fato de a gente amar Ele também não é mérito nosso. A Bíblia diz que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quem está comigo até aqui? E eu estou só começando em nome de Jesus. Outro texto eu quero que você abra, por favor, e confira isso. E eu quero te encorajar nessa noite a conferir na sua Bíblia mesmo, para ver que o que vai ser dito aqui, se está escrito na sua Bíblia. Tá bom? Você que trouxe Bíblia, confere aí, para ver se isso está escrito mesmo, se não é coisa da nossa cabeça. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode repetir algo comigo? Diga assim: eu sou justiça de Deus. Pronto, vamos falar de novo agora como quem está crendo. Fala assim: eu sou justiça de Deus. Entenda algo sobre justiça de Deus. Aqui está falando da justiça de Deus. Não é a justiça que às vezes a gente pensa que é nossa. A justiça do homem está mais ligada à vingança do que propriamente à justiça. Quando a gente recebe alguma coisa de malefício, você já viu isso na televisão talvez, né? Naqueles programas de jornais, a pessoa: eu quero justiça, eu quero que fulano seja preso, eu quero que fulano sofra porque ele me fez sofrer. Isso é a justiça do homem. Quando Jesus diz em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar a sua justiça. A gente fala muito de buscar o reino de Deus, mas está lá, buscar a justiça de Deus. E justiça de Deus, uma das definições é estar na presença de Deus, estar diante dele como, não está dizendo que não existiu, mas é como se o pecado nunca tivesse existido. Então todo mundo que nasceu de novo, que o Espírito Santo veio morar dentro da pessoa, ele é digno de estar na presença de Deus, independentemente do que você fez no passado. Tem um filme de terror, né? Eu não assisto mais filme de terror, glória a Deus, aleluia. Mas tinha um que passava, né? Que chamava Eu Sei o que você fez no verão passado. Esse filme é do diabo. Porque é ele quem fica lançando em rosto as coisas do passado. Deus já esqueceu. Então se Deus esqueceu, por que a gente vai ficar lembrando? Por que a gente vai ficar lembrando do nosso passado, do verão passado? Aleluia. O que aconteceu no verão passado fica lá. Aleluia. E agora, diante de Deus, é como... Não está dizendo que não existe. É como se não tivesse existido. A Bíblia diz: porque nele, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Não é algo que a gente vai ser feito, a gente já foi feito. Entenda, pelo amor de Deus, a gente não está tentando ser, a gente não está buscando ser, e a gente não está melhorando para ser, a gente já é. É algo que a gente já foi feito. É uma condição que a gente já foi feita. Então entenda isso agora. Juntando esses dois textos que a gente estava falando, quando eu disse
que nós somos o povo mais bem posicionado dessa terra, porque nós estamos à direita de Deus nos lugares celestiais? Gente, entenda uma coisa. Uma das definições da palavra pecado é separação ou errar o alvo. No céu não existe pecado. E se a nossa condição hoje é à direita de Deus nos lugares celestiais, significa que não pode haver pecado em nós para que a gente esteja lá, porque o pecado não acessa Deus, o pecado não fica na presença de Deus. Quem está comigo? Para que Deus pudesse, para que a gente tivesse acesso a Deus e até naquele lugar, precisava que a gente fosse mesmo limpo e tirado isso de nós. Então nós fomos já feitos justiça de Deus. E se a gente está lá, entenda, porque Deus mudou a nossa natureza, agora nós mudamos de posição. Nós éramos pecadores. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Nós éramos pecadores. Vou falar de novo, nós éramos pecadores. Nós não somos mais. Pastor, o que você está dizendo? Vou te provar isso pela Bíblia. Aleluia. Nós éramos pecadores e não somos mais. E porque éramos pecadores, Cristo se fez com que a gente estivesse na posição de justiça. Então agora, porque a nossa natureza pecaminosa não existe mais, nossa posição foi mudada. Você pode repetir algo comigo? Fala assim: eu sou justiça de Deus. Fomos lavados pelo sangue. A gente vai tomar a ceia hoje e simboliza isso mesmo. Fomos lavados pelo sangue. Pastor, mas eu ainda me acho pecador, eu não me acho justiça de Deus. Eu sei que tem gente que se acha assim. E tem gente que quer ser pecador. Entende? Não, pastor, eu entendo que eu já ouvi isso nas igrejas. A gente é miserável, pobre, pecador, bichinho de Jacó. Eu sou a barata sem asa. Entende? Já viu isso que é chegar diante de Deus? Sou a barata sem asa, a lagartixa sem rabo. Eu não sou nada. Então Cristo morreu na cruz para fazer barata sem asa? Cristo morreu na cruz para fazer lagartixa sem rabo? Então Cristo morreu na cruz para ficar ouvindo esse tipo de ladainha? A pessoa às vezes acha que está falando essas coisas sendo humilde diante de Deus, mas ela está anulando a obra de Cristo na cruz. Quando esse tipo de coisa não está, Deus não está se ouvindo e se alegrando disso. Na verdade Ele está ouvindo lá e dizendo assim: não, meu Deus, eu espero que ele encontre o rema o quanto antes, em nome de Jesus, para ele ser livre disso. O espírito de engano hoje, ele faz com que a pessoa venha ter essa ideia de autocomiseração. Eu não sou merecedor. Isso é um espírito de engano. Não, pastor, eu até entendo que Cristo quer a gente perto, mas eu sou pecador. Não, você não é pecador. A Bíblia diz que você foi feito justiça de Deus. Alguém que entende que ainda é pecador quando nasceu de novo, é como dizer: eu sou um lavado sujo, eu sou um alto baixo, eu sou um magro gordo, eu sou um São Paulino corintiano. Não tem jeito, esquece. Sem chance. Amém? E a condição atual do que nós estamos vivendo hoje não muda a nossa natureza e nem a nossa posição. Isso não muda. Ontem eu passei um dos piores dias da vida de um homem. E quem é homem vai entender o que eu estou dizendo. Eu estava gripado. Vou beber água depois dessa. Tem gente que já está com dói, mas não fica não, aleluia. Porque eu sou justiça de Deus. Porque a minha condição mudou, agora eu estou sarado. Entenda? A Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo, olha, entende? Andar pela fé, gente, é colocar o que Cristo fez no tempo verbal correto. A Bíblia diz assim, entenda? Isso que é andar pela fé. Que em Cristo nós fomos sarados, não é que a gente vai ser. Então mesmo um dia ruim para um homem gripado, e eu entendo vocês mulheres, vocês não sabem o que a gente passa. Um homem gripado, a mulher chega próximo na dor do parto, mas olha, nem chega perto, dá pra ver de longe assim, você faz uma ideia, mas você não sabe o que é. Fala Deus, aleluia, aleluia. Fala assim: eu sou justiça de Deus, aleluia. Eita glória. O pecado já não existe mais.
pecado já não existe mais. Você pode pensar, pastor, mas eu ainda tenho vontade daqueles negócios. Aleluia. Ai, ai. Mas a sua natureza já mudou. É a carne que está querendo, não é você. E a carne precisa passar pelo processo de santificação. Aleluia. Veja, se a gente for pegar o livro de Romanos, a gente pode destrinchar ele um pouco hoje aqui, todo claro, mas a gente pode classificar o livro de Romanos da seguinte forma: do capítulo 1 ao capítulo 5, justificação; do capítulo 6 ao capítulo 8, santificação; do capítulos 9 ao 16, propósito de Deus. Então eu vou deixar essa tarefa aí para você ver o livro de Romanos, para saber o que Deus faz. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre justiça de Deus e entender que nós podemos estar nesse lugar onde a gente deve estar, que é a direita de Deus, nos lugares celestiais. O livro de Romanos, no capítulo 1 e no verso 16, olha o que diz. Aleluia. Quem está com a Bíblia de papel aqui, sim? Levanta a mão para me ver essa Bíblia. Quem de vocês que está com essa Bíblia de papel, que tem na sua Bíblia aquela epígrafe, que são palavras escrito em negrito, que são um pouco maiores? Quem tem? Levanta a mão para me saber assim. Pronto. Em cima do verso 16, a epígrafe, antes da gente ler o 16 e o 17, a epígrafe diz assim: o assunto da epístola, o assunto da carta, o assunto do que vai ser dito. Quem está comigo? É a justiça pela fé em Jesus Cristo. Está comigo? Então aqui, antes da gente começar a ler, a gente já precisa entender algo, que é uma carta, e você não vai entender a carta toda se não ler a carta toda. Algumas pessoas pegam textos fora do contexto para dizer que está na Bíblia que nós somos pecadores, e realmente está, porque a gente realmente era, mas a gente precisa entender o que era e o que Cristo fez para que a gente não seja mais. Está comigo? Então a própria epístola é a justiça pela fé em Jesus Cristo. Verso 16 então: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, fala assim comigo, eu sou justiça de Deus. A justiça de Deus se revela, se manifesta, é mostrada, esclarecida no evangelho. Hoje a justiça de Deus vai ser mostrada, esclarecida, revelada pela palavra, pelo evangelho. Sem o envolvimento com a palavra, a justiça de Deus não é revelada. E outra, é de fé em fé. A consciência da justiça, ela aumenta. Hoje a gente vai sair daqui com uma consciência, mas amanhã você vai ter essa consciência aumentada em nome de Jesus. Pastor, eu queria me sentir justo. Não, você não sente. Você não vai sair daqui sentindo. Hoje eu estou mais justo, aleluia. Deixa eu dizer algo para você, interessante isso. Falava ali com o Marco no começo. Você sabia que você não vai ser mais justo no céu do que você é na terra? Eita glória. 2 amém e uma balançada de cabeça. Vamos lá. Deixa eu te provar isso pela escritura. Você vai aprender isso em escatologia. Quando chegar lá no céu, você vai receber um corpo glorificado e não um espírito novo. Por quê? Porque o espírito já está pronto. Então significa que você já é justo aqui, tanto quanto vai ser lá. Se fosse lá mais justo que aqui, você ia receber outro espírito lá também. Mas é só outro corpo. Aleluia. Não, pastor. Ó, o religioso. Você, se a gente fala, você é justiça de Deus, você não é pecador. Está amarrado! Eu sou pecador, com muito orgulho. Então anula a obra de Cristo.
Porque a Bíblia diz que Cristo, nele nós fomos feitos. É algo que já foi feito na cruz. Não, pastor, eu creio que a gente até vai estar diante de Deus naquele grande dia. Eu creio que um dia, quando a gente morrer, a gente vai poder chegar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Alguém que crê que a gente só vai ser justificado quando morrer, essa pessoa, entenda isso, pelo amor de Deus, ela coloca a obra da justificação na morte e tira de Cristo. Quem está comigo? Não, eu não sou, aqui na terra eu não sou justo, eu sou pecador. Mas quando eu morrer, passar dessa para melhor, que Deus o tenha, diante de Deus eu vou estar justo. Então o poder da justificação não está em Cristo, está na morte. Quem está comigo? Sendo que Cristo venceu até a morte. A Bíblia chega a dizer: ó morte, onde está a tua vitória, onde está o teu aguilhão? Você sabia que quem nasceu de novo, quem está em Cristo, nunca vai morrer? O que a gente vai fazer é justamente passar dessa para melhor. Mas morrer, nunca a gente vai morrer. Por isso que quando a gente vai num velório, a gente não pode ficar triste. Porque o velório do crente é promoção. Quem está comigo? Aleluia. Vamos ler outro texto. Romanos no capítulo 5. Abre lá. Quem está entendendo alguma coisa diz: eu estou entendendo. Romanos no capítulo 5, o verso 1. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Aleluia. Isso não muda, a gente vai estar lá. Glória a Deus, aleluia. Verso 5 de Romanos. Verso 1, perdão, de Romanos 5. Diz assim: justificados, pois, mediante ou por meio da fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que a justiça faz é nos trazer paz com Deus. Se pecado significa separação de Deus, pecado também significa inimizade com Deus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, ele foi reconciliado com Deus. Estava brigado. Eu sei que é um rolo, que você não tinha nada a ver com isso. Foi Adão que entretou. Eu também pensava isso. Mas Senhor, não tem nada a ver, foi Adão que entretou e agora eu sou inimigo do cara, eu quero ser amigo do cara. Mas não, o que veio para nós é uma herança. E herança a gente não escolhe, a gente tem. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, agora a gente nasceu de novo. Isso significa que a minha linhagem não é mais a de Adão, é a de Cristo. Então a minha herança já é outra. É interessante, eu vou deixar de tarefa isso para você também. Leia o capítulo 5 de Romanos, que você vai entender que fala a morte reinando, depois a graça reinando, e a gente vai ver que agora o crente reina em vida. Tudo no capítulo 5. O capítulo 5 também fala que a morte reinou por Adão, ou seja, Adão trouxe o problema e Cristo trouxe a solução. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Então você é digno de viver aquilo que Cristo conquistou por você. Quando a gente entende que a nossa natureza foi mudada e por consequência a nossa posição foi mudada, eu preciso entender que agora até as minhas orações não partem do problema, partem da posição de onde eu estou. Traz a cadeira aqui para mim, Marco. Qualquer uma, aleluia. Que na verdade não é uma cadeira, é um trono, aleluia. Ahá. Pronto. Obrigado. Puedes. A Bíblia diz assim, Efésios, que a gente leu, que Cristo nos fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Essa é a posição do crente que nasceu de novo. Agora, muito crente, porque não entende essa posição, o que ele faz? Quando ele vai orar, ele não parte dessa posição que foi conquistada por Cristo. A oração dele parte do problema. Aí ora dali do problema, entenda. Lugares celestiais. E aqui a gente na terra. Então quando vai orar, fala: Senhor, Tu que habita nas mais altas alturas,
quando ele mora dentro. Senhor, não está vendo o que eu estou passando? Então a oração da pessoa não parte dali, mas parte daqui. E quando parte daqui, dessa posição que foi conquistada por nós, tudo muda. O livro de Romanos, no capítulo 5, chega a dizer que a gente que nasceu de novo, a gente vai reinar em vida. Como que rei reina? Lá embaixo, na batalha? O rei, ele reina aqui, ó. Dando ordens. Haja. Chamando a existência o que não existe. O rei governa com a boca, por decretos. Ele não vai lá sair na mão. Mas o que o diabo quer fazer? Tirar a gente, fazer com que a gente não entenda essa posição. Quem já entendeu, o diabo quer fazer com que a pessoa saia dessa posição. É o quê? Não, pois eu vou aí. E aí vai na arena do natural. Guerrear com ele na arena do natural. Porque o diabo vai mostrar coisas naturais. Quando Deus diz em Coríntios que as armas da nossa milícia não são naturais. Então é de lá que vem a nossa oração. É dali que parte dessa posição. Não daqui. Quem está comigo? Amém. Aleluia. Não entender isso faz com que a gente viva aqui com base nas coisas naturais. Por isso que tem muito crente que não vive o reino de Deus, porque ele espera aqui no natural, aonde o Deus deste século governa, para poder ser feliz. Quando na verdade a posição é ali. Olha o que diz Efésios 1:3. Bota aí para mim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já, não é que vai, já, isso fala que já foi feito, já nos abençoou. Você pode dizer assim: eu sou abençoado. Então bota um sorriso no rosto. Aleluia. Se você já é abençoado, por que eu estou mal, eu estou triste, eu estou isso, estou aquilo? Não, você não está nada. Você está observando por enquanto o natural, mas a sua posição é ali. Pastor, eu já sou abençoado com toda sorte, todo tipo, todo modelo, toda cor. Tudo que você precisa tá, escolhe aí as paletas das cores, as coisas, e tá tudo bem. Você já é, não é algo que a gente está tentando, porque já foi conquistado para nós. Então a gente era inimigo, a gente estava brigado, mas agora a gente foi reconciliado, a gente está aqui agora. Eu sou justiça de Deus, porque Cristo me fez assim. A gente leu ali, né? 2 Coríntios 5:21. Bota aí de novo para mim, Levi, por favor. Olha. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele a gente fosse feito justiça de Deus. Por isso quem foi feito justiça agora, 2 Coríntios 5:17 é uma verdade, que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. É novidade de vida mesmo. E lembra o que eu disse: você foi feito justiça de Deus, o seu espírito foi recriado. Não espere sentir no seu corpo físico para saber se você é justiça. A justiça de Deus se revela no Evangelho, como a gente leu, Romanos 1:17. E é de fé em fé. Não, pastor, mas eu quero ser pecador. Não, você não tem que querer isso, não. Você tem que querer ser o que Deus te fez. Deus te fez justiça. Deus te fez digno. Deus te fez capaz. Não, mas pastor, e os textos que falam que a gente é pecador? Será que é isso mesmo que fala? Vamos ler. Lembra que eu disse? Do capítulo 1 ao capítulo 5 de Romanos, vai ser sobre justificação. Do capítulo 6 ao capítulo 8 vai ser sobre santificação. E do capítulo 9 ao 16 sobre o propósito de Deus. Vamos ler, abre lá. Romanos no capítulo 3 e o verso 10. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Aleluia. Haha.
Eu acho interessante essas coisas. Cristo foi lá, pagou um preço, resgatou, deixou a gente agora sentado à direita dele. E esse processo, gente, é esse processo mesmo de identificação, que Cristo se identificou com a gente, e também de substituição. Ele ficou no nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Por que ele se fez pecado? Porque ele queria trazer a gente para junto dele. Cristo não desceu na terra somente para, tadinho, eles são pecadores mesmo, e agora que se lasque, fica aí. Não, ele veio fazer alguma coisa. E essa alguma coisa que ele fez foi somente tudo, trazendo a gente para esse lugar. E tá tudo bem, gente. Muito crente ensina as pessoas a chegarem até Jesus, até a cruz, e entender que Jesus morreu por nós na cruz. Mas muito crente só vai até a cruz. Mas na verdade a obra de Cristo não para na cruz, ela termina no trono. A Bíblia diz assim que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos e foi levado pelo Espírito. Esse Espírito Santo, o livro de Efésios, no capítulo 1, diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, tirou ele lá no terceiro dia, lá no inferno, levou e colocou ele sentado à direita de Deus. Esse mesmo Espírito habita dentro de nós 24 horas por dia. E a obra de Deus não parou na cruz. Ela iniciou na cruz, essa obra da redenção, mas levou Jesus até o trono. Então o que acontece? Muito crente, quando chega na igreja, ele vai somente até a cruz e não é levado até o trono. Por isso que vive uma vida miserável. E quando eu estou dizendo miserável, eu não estou dizendo somente de coisas, eu estou dizendo até de se ver indigno do que Deus tem. Digamos que eu estou hoje podendo, aleluia. Vai chegar esse dia em nome de Jesus, né? Vou levar todo mundo para a pizzaria hoje. Aí mais amém do que, né? Eu sou justiça, né? Mas tá bom, aleluia. Aí vamos lá, vamos todo mundo. Aí você imagina alguém chegar lá e fala. Aí todo mundo comendo, se alegrando. Vai ter um que vai estar lá no canto assim. Ai, eles estão comendo. Queria tanto. Então come, criatura. Ah, mas eu não posso. Mas por quê? Porque o pastor está pagando, aleluia. Ah, mas eu não sou digno. Ah, eu cheguei hoje, é a primeira vez, né? Chato. Chato é eu pagar e você não comer. Isso que é chato. Porque a conta já está feita para todo mundo. Ai, não, será que pode? Ô, criatura. Tá pago, tá no bololô lá todo mundo. Então Cristo pagou um preço para que todo filho dele vivesse bem, andasse com justiça nessa terra. Veja, antes da gente falar ali sobre o pecado, a Bíblia diz assim, em João 16, verso 8, se eu não me engano, Levi, bota aí para mim, por favor, olha o que diz. Quando ele vier, aleluia, Jesus falando, do Espírito, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, às vezes as pessoas elas entram para a igreja e aí ela até foi convencida pelo Espírito do pecado. Meu Deus, eu era pecador, eu preciso aceitar Jesus, porque um dia eu vou morar no céu ou no inferno. Então ela sempre é convencida às vezes desses dois, do pecado e do juízo. Céu ou inferno, eternidade. Mas a Bíblia diz que o Espírito que mora dentro de nós e nos convenceu desses dois, também convence do meio da trajetória, que é justiça, viver em justiça nessa terra, viver a plenitude do que Deus tem. Então me faz pensar que essa pessoa que entendeu um, entendeu o outro, não está deixando o Espírito Santo que mora dentro dela a convencer da justiça. Porque se a gente entende sobre justiça, a gente vai entender que a gente pode reinar em vida. Eu não quero chegar lá no céu um dia, porque eu entendi sobre o pecado, e aí chegar lá, sofrendo, morrendo. Ai, ufa, cheguei. Mas aquele povo, né, que faz inscrição para as corridas aí, que eu sei que tem, aleluia. Todo feliz que ganhou uma banana e uma medalha. Chegou em último, mas ganha medalha. Tá bem, aleluia, tá tudo certo.
Mas você pode chegar bem e desfrutando. Aí Deus vai falar assim: rapaz, você sofreu demais. Não, mas eu sofri porque é humildade sofrer. A gente precisa mesmo. Quando na verdade, rapaz, se você entendesse sobre a justiça de Deus, você ia reinar em vida. Mas vamos lá. Verso 10 de Romanos 3 diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Aleluia! Tá vendo, pastor? Todos nós somos pecadores, todos nós não merecemos, não há um justo sequer. Aleluia! Aí nessa hora os irmãos: é verdade, meu Deus, pastor, eu era maconheiro, eu era safado, e agora? Lembra? É o assunto da epístola. Aqui ele está falando da condição do homem. Se a gente for ler isso aqui, eu encorajo você a dar uma olhada. Ele está citando Salmos 14. Ele não está falando da nossa condição hoje. Ele está falando de alguém que não era nascido de novo. E como a gente não tem tempo para explicar sobre tudo, pula lá para o verso 21. A gente vai ler bastante agora, tá bom? Acompanha aí comigo. Aleluia. Verso 21. Continua no mesmo capítulo, tá bom? Capítulo 3. Diz assim, ó: mas agora, fala assim comigo, agora. Então está falando de agora. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então não havia mesmo nenhum justo. Todo mundo pecou, mas agora se manifestou a justiça. E aí diz: se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante ou por meio da fé em Jesus Cristo. Para todos. Fala assim, para mim também. E sobre todos, fala assim, para mim também, os que creem, porque não há distinção. Verso 23: pois todos pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. 24: sendo justificados de graça, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. Ou seja, sim, todo mundo pecou, todo mundo estava fora, ninguém era digno, mas o 24 diz: sendo justificados, ou seja, a gente já foi. Não é uma coisa que a gente vai ser. Alguém que pega esse texto só, o 3 e o 10, e lê aqui: não há um justo sequer. Ou então se a gente lê só Romanos 3:10, diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer, aleluia. Verso 23: pois todos pecaram, aleluia, e carecem da glória narabassaida de Deus. Miserável, pecador, vai para o inferno. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Aí você sai da igreja mais mal do que bem. Meu Deus, eu sou mesmo miserável, pecador, mas eu não sou mais isso. Sendo justificados, aleluia, eu sou justiça agora. Vamos continuar lendo, verso 24, vou ler de novo e continuar aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar. O sangue de Jesus veio para manifestar, para revelar, para trazer, para limpar, para lavar, para purificar. O que a gente vai fazer hoje? Participar da ceia. Eu preciso entender que quando eu estou participando da ceia, eu não estou participando de um velório, mas eu estou participando da vida, da justificação. Quando eu estou com aquilo na mão, aquele pedaço de pão não é somente um pedaço de pão, é o corpo de Cristo, ou aquele pouquinho do suco de uva é o sangue de Cristo, e aquilo me traz a memória de que eu não estou mais sofrendo nessa terra, mas eu estou assentado com Deus, com Cristo à direita de Deus. Quem está comigo? Aleluia. Para manifestar a justiça por Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Quem é que tem fé em Jesus? Pronto. Alguém que diz que tem fé em Jesus, a Bíblia aqui está dizendo que Ele é justo e se tornou o nosso justificador.
Então, um crente que diz ainda, eu sou pecador, não tem fé em Jesus, na sua palavra e na obra de Cristo. Verso 27. Antes de a gente ler o verso 27, eu queria que você prestasse atenção nisso daqui. O verso 27 agora, ele vai ser assim, ó. Uma pergunta, uma resposta, duas perguntas e uma resposta. Tudo dentro do mesmo versículo, tá bom? Presta atenção nisso agora aqui. Verso 27. Onde, pois, a jactância? Quem sabe o que é jactância? Mérito próprio. Tá bom? Onde que está o mérito próprio? Aonde que está o que eu conquistei? Foi pela minha força? Então, a resposta foi de todo excluída. Tá bom? Por que eu sei que acabou? Porque tem um ponto de interrogação aqui. Um ponto final, perdão. O ponto de interrogação está ali na jactância. Era só para ver se vocês estavam ligados. Valeu, aleluia. Obrigado aí, desculpa a vergonha que eu passei. Então, aonde que está o mérito próprio nessa história toda que a gente está falando aqui? Não tem mérito próprio. Diz, foi de todo excluída. Sim, entenda, todo mundo carecia, todo mundo precisava de Cristo. Mas ele fez, então se ele fez, para de achar que meu Deus, eu sou. Não, você não é pecador, você é justiça, porque de Cristo fez. Foi de todo excluída o mérito próprio. E aí ele faz outra pergunta, mais duas perguntas. Por que lei? Das obras? Não, criatura. Pelo contrário, pela lei da fé. Por isso que Romanos 1,17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho e é de fé em fé. Qual que é a única maneira de agradar a Deus? Hebreus 11,6 diz: sem fé, de fato, é impossível agradar a Deus sem fé. Não misturei tudo, mas é isso, tá bom? Vamos ler, é melhor ler, vai, bota aí. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa então que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como que agrada a Deus? Com fé. Porque sem fé não agrada. Então, para agradar eu preciso do quê? De fé. E você acha então que Cristo conquistou para nós uma posição dessa, à direita de Deus, nos lugares celestiais, juntamente com Ele, e alguém que vai orar, que está nessa posição, vai orar, falar: Senhor, eu sou a barata sem asa e a lagartixa sem rabo, eu não sou merecedor. Ele está olhando e falando: meu Deus do céu, criatura, você está do meu lado aqui e está falando isso? Então se você, do meu lado aqui, junto com o Pai, não merece, eu também não. Quem está comigo aqui? Então, entenda, a epístola de Romanos é uma construção. Aqui no capítulo 3, ele está explicando a carência, a precisão de que todos careciam mesmo da glória, todos pecaram. Ninguém iria conseguir, mas Cristo conseguiu. A ponto de lá no capítulo 5, verso 1, vamos lá de novo. Capítulo 5, verso 1 diz: justificados. Percebe que agora no verso 5 ele já não mostra mais a gente como pecador, como isso, porque aqui ele já está falando de uma obra completa. Ele diz assim, ó: justificado, pois, mediante ou por meio da fé, agora a gente tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo? Olha o que diz o verso 11 de Romanos 5. E não apenas isto, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora. Não é depois, não é quando você morrer, você recebe hoje. Quantos recebem isso em nome de Jesus? Recebe isso pelo amor de Deus. Recebemos agora a reconciliação. Recebemos agora a reconciliação. Então entenda, como eu já estava falando no começo, volto para lá de novo. Como nossa natureza foi mudada, consequentemente por isso agora a nossa posição foi mudada. Se o pecado era a separação de Deus com o homem, Cristo não podia fazer com que o homem chegasse na presença de Deus. O Espírito Santo não podia morar dentro do homem como mora hoje se houvesse pecado. Então Cristo teve que se identificar conosco, nos substituir nessa obra, então agora nós somos justificados.
nós podemos chegar diante dele como se o pecado nunca tivesse existido. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Aleluia. O fato de às vezes alguém escorregar na casca de banana, pisar no tomate, ou sei lá o que você quiser aí pensar, não muda a sua natureza. Vem aqui, Ronaldo, por favor, para aqui. Fica de frente para a igreja. Quantos sabem que o Ronaldo é homem? Amém, aleluia. Algo óbvio, né? Aleluia. Não precisa, né? Não precisa explicar muito. Não é isso? Não é? É homem, você está olhando, está vendo? É homem. Não é todos. Aleluia. Ó. Se é só um exemplo, tá bom, gente? Pelo amor de Deus. Se a gente colocar uma saia no Ronaldo agora, ele vira mulher? Porque a natureza dele é homem. Um brinquinho aqui, aleluia. Não muda. Ele é homem. Então, quando Cristo se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça. Você era pecador, mas sua natureza foi mudada. Então agora não importa se alguém errou. O que tem que fazer? Pedir perdão para Deus e voltar para a posição de justiça. Obrigado, Ronaldo. Pode sentar. Eu não estou dizendo com essa palavra e autorizando as pessoas a pecarem. O próprio livro de Romanos chega a dizer, Romanos, como a gente está falando de Romanos. E agora então, por causa da graça, a gente vai pecar mais? De maneira nenhuma o livro diz. Pelo contrário, a gente só precisa entender que agora a gente tem um advogado diante do céu. E de que agora eu sou justiça, não é mais parte da minha natureza. Tanto não faz mais parte, porque era assim. Quando antes de nascer de novo, de não ter o Espírito Santo dentro, de a gente não ser recriado, quando a pessoa pecava, ela achava que estava tudo bem. Não, aleluia. Não, só que eu não falava aleluia, né? Vamos, carnaval, aquela coisa, e achava lindo, maravilhoso. Hoje, quem é nascido de novo, se faz esse tipo de coisa, se incomoda. Não precisa falar amém, porque é assim, né? Por que se incomoda? Porque a sua natureza não é pecaminosa mais. Então, quando erra, você entende que o Espírito Santo está dentro de você e aquilo não faz mais parte da sua natureza. Então você percebe, rapaz, eu estou fazendo alguma coisa errada. Tanto tá que está escondido. Que se fosse certo, sua mulher ou seu marido podia saber, seu pastor poderia saber. A gente sabe que a gente está fazendo algo errado, é simples. O que a pessoa faz? Pode passar aqui no telão? Se puder passar no telão e você não ficar com vergonha, é porque está tudo bem. Se não puder, porque você vai ficar envergonhado, considera. Aleluia. Já pensou? Se a gente pudesse ler os pensamentos igual tem nas revistinhas da Mônica. Quem lembra da Mônica? Levanta a mão para me saber assim. Aqueles balãozinhos, né, do pensamento. Aleluia. A gente pudesse ler assim. Meu Deus. Meu Deus, esse aí eu tenho até vergonha, né? E alguns são criativos, nossa. Até para fazer filme. Versão brasileira, Herbert Richards, né? Aquele leão, né? Não, o leão é outro, né? Mas tá bem, você entendeu, né? Então, criativo que a pessoa é para pensar o que não presta. Mas a natureza não é mais pecaminosa. Romanos 5, quando já saiu, né? Quando estão entendendo que a gente é justiça? Romanos 5, ainda, diz então, que a gente foi justificado mediante a fé. Meu Deus, já é tudo isso de hora, quero chamar o grupo do louvor para cá, eu já estou encerrando mesmo. Quando Romanos 5:1 diz que a gente é justificado, Romanos 5:11 diz que a gente foi reconciliado. O verso 17 de Romanos 5, olha o que diz. 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça
e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, de novo, eu falei e repito, e encorajo você a ler o livro de Romanos e prestar atenção mesmo no capítulo 5, você vai entender isso. No capítulo 5 você vai ver essas atribuições, né? O que acontece aqui. No capítulo 5, a gente vai ver que primeiro reinou a morte, fala que reinou também a graça e depois reinou, agora é o crente que vai reinar em vida. Gente, boa noite. O pastor estava falando de posicionados e ele falou quase a mesma coisa que eu vou falar. Ele falou sobre eu vou falar sobre a autoridade do crente, tá? Nós estamos passando pela matéria no Rema sobre a autoridade do crente. E foi muito interessante que na terça-feira o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre a autoridade do crente e sobre dízimos e ofertas. E olha só, eu tô aqui hoje falando, né? Quando ele fala com a gente. Tá? Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto, mas de uma forma bem rápida com vocês, sobre essa autoridade que o Senhor nos deu. Tá? Foi lá no princípio, em Gênesis 1:26, quando Deus cria o homem, ele declara: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus, ele criou o homem para governar sobre todas as coisas, para administrar a terra e tudo que nela existe. O homem, ele não foi criado para ser dominado pelas coisas, mas para administrar os recursos que Deus nos deu com responsabilidade. Lá em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Lá no início, Deus, ele estabeleceu o princípio da administração. O homem, ele passou a administrar aquilo que é de Deus. Porém, quando o pecado entrou no mundo, o homem perdeu esse domínio sobre a terra, dando espaço para que tudo aquilo que ele colocou para que a gente governasse, começasse a governar sobre nós. E o dinheiro é uma dessas coisas que governa sobre a maioria das pessoas. Em Mateus 6:24, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, que não pode servir a Deus e as riquezas. Porque tudo aquilo que deveria ser um instrumento passou a governar o coração do homem. Mas Deus, ele é tão bondoso que até nos dízimos e nas ofertas a gente consegue enxergar que até nos dízimos e nas ofertas ele consegue nos mostrar que esse governo ele tem que estar em Deus, porque o nosso coração tem que estar em Deus. Então ele manda Jesus para restaurar o que foi perdido. Em Romanos 5:17, como o pastor já falou aqui hoje, se pela ofensa de um homem, de um só reinou a morte, muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Em Jesus nós retomamos esse governo e dentro dele aparecem os princípios dos dízimos e das ofertas. Esses princípios, eles não existem porque Deus precisa do dinheiro. Nós não dizimamos e ofertamos aqui porque Deus precisa desse dinheiro. Vou tentar não ler, tá, gente, que eu tô um pouco nervosa. Mas aonde está o nosso coração, também está o nosso governo. E quando a gente entrega o nosso dízimo ou a nossa oferta somente com medo, ou porque tem que fazer, ou acredita que se eu não dar, eu vou estar errado. Quando nós fazemos isso, nós passamos o governo da nossa vida para o rei desse mundo, gente. Mas nós temos que entender que os nossos dízimos e as nossas ofertas são uma maneira de que Deus deixou para que o nosso coração esteja sempre nele, para que a gente entenda isso. Deus cuida do nosso coração, e quando devolvemos a Deus aquilo que é dele, nós lembramos o nosso coração de que Deus, ele é o dono, de que nós somos administradores e que os recursos não nos governam. Reconhecemos que Deus é a fonte. Os nossos dízimos e as nossas ofertas, eles lembram onde o homem, ao governar a terra, reconhece com generosidade que o verdadeiro dono é o Senhor, usando os recursos para o bem e para a expansão do seu reino.
E o reino de Deus, ele é justiça. O reino de Deus, ele é amor. E nós olhamos aqui para a nossa igreja e nós vemos quantas coisas precisam ser feitas aqui. Mas nós não estamos falando de paredes. Quando nós olhamos para esse corredor, nós olhamos para a nossa irmã do lado, que tem dificuldade de passar na chuva. Quando nós olhamos para esse corredor que nós queremos tanto, nós vemos mães que têm crianças e que precisam passar para lá. Então, todas as vezes que nós formos olharmos para esses lugares e para os nossos dízimos e as nossas ofertas, que a gente possa olhar com amor e entender que o Senhor é o provedor de tudo e que nós devemos fazer tudo com esse coração. Pode passar. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por esse conhecimento, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra nos libertar. Obrigado, Senhor, por colocar o nosso coração no lugar certo. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade, Senhor, de devolver tudo aquilo que é seu. De podermos cuidar, Pai, do que é seu, do que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, por nosso governo, Senhor. Por podermos governar todas as coisas aqui em Teu nome. Obrigada, Pai. Mas antes, deixa eu só dar alguns recadinhos para você. Quero chamar para cá quem fez aniversário essa semana para que a gente possa orar por você, em nome de Jesus. Você que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que está aqui há 7 anos também, fique à vontade, viu? Senta-se em casa, aleluia. Que mais 7, venha, em nome de Jesus. Amém? É hoje o seu dia? Eita glória, então fica ali do lado dele, né? É hoje o dia dela, o Pix dela é 12, não, brincadeira, não sei nem se é nada. Mas, né, se Deus... né? Não endureça o coração, né, Miriam? Aí, ó, isso aí, deixa Deus te usar, aleluia. Deixa Deus te usar. Nós vamos orar por eles e vamos orar também pela Liz. Ela nasceu e ela está na UTI, gente, mas a gente crê no nome de Jesus, amém? Nós cremos que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, independente do problema e do que for, se tem um nome, significa que o nome de Jesus está acima. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, Pai, pela vida da Liz, saindo daquela UTI, além do Espírito de vida funcionando na vida dela, e ela desfrutando, Pai, de saúde divina, correndo sua carreira, vivenciando dias em nome de Jesus Cristo melhores. Nós chamamos você, Liz, da doença para a saúde. Fazemos menção também, Pai, em nome de Jesus, do André, que vai passar por uma cirurgia, sendo bem sucedida. A Malu passando por uma recuperação rápida e completa, em nome de Jesus. A dona Terezinha também desfrutando de saúde divina e voltando a enxergar perfeitamente, em nome de Jesus Cristo. O seu César também, em nome de Jesus. Todos aqueles desse lugar, Pai, desfrutando de saúde divina. Obrigado pela mão do Senhor sobre a vida dos teus filhos que estão fazendo aniversário. E nós declaramos, Pai, o teu favor, o teu cuidado e a bondade do Senhor surpreendendo eles, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai ser uma semana extraordinária. Emília e Yuri desfrutando do melhor de Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos santificado pela oração e pela palavra os nossos alimentos, e nunca vai faltar na nossa mesa e dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, até quinta-feira, gente, a gente se vê de novo, amém?